Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar falando sobre literatura contemporânea. Na nossa aula anterior a gente falou sobre o teatro contemporâneo. Hoje então nós vamos falar sobre o conto e a crônica contemporâneos. Vamos entender então como esses dois tipos de texto aconteciam. A partir dos anos 70, as transformações do mundo moderno nos colocaram em velocidade acelerada. Essa característica deu lugar às narrativas mais curtas e, assim, o conto e a crônica ganharam destaque na produção literária. De leituras mais ágeis, mas não menos reflexivas, o conto e a crônica assumem papéis relevantes no cenário contemporâneo. Ou seja, gente, a partir dos anos 70, então, a gente percebe, que as transformações que ocorrem, elas tornam, então, o homem presente numa sociedade com uma velocidade mais acelerada. E essa, característica dessa velocidade faz justamente com que eles tragam narrativas mais curtas. Então, gente, por isso que o conto e a crônica ganham espaço, justamente porque são textos mais curtos, então é mais rápido de ler. Então, por conta disso, então, que eles ganham maior espaço. E também, gente, não é porque eles são menores em extensão que eles são menos reflexivos. Por exemplo, a crônica, tem justamente essa característica marcante. E, gente, eles assumem papéis bem relevantes, então, nesse cenário contemporâneo. E a pluralidade das formas é outro traço marcante da contemporaneidade, solo fértil para ambos os gêneros. Não há uma linha de corte exata que delimite o início do contemporâneo, mas as transformações significativas pelas quais o mundo passou no final da década de 60 e início da década de 70 são evidenciadas pela mudança de paradigmas. A não linearidade, o intimismo e as reflexões psicológicas invadem os enredos. Então, gente, nós percebemos que há uma pluralidade muito grande dentro da forma do conto e da crônica. Então, gente, por isso que a contemporaneidade ela foi tão fértil, para esses gêneros literários. Então, gente, nós não temos uma marcação exata, então, quando começa o contemporâneo em ambos os gêneros literários, então. Assim, a gente tem uma certa noção que é ali final dos anos 60, início dos 70, justamente porque a gente observa uma mudança de paradigma na produção desses textos. Mudança a qual a gente tem textos que não são mais lineares, onde nós temos o intimismo e também nós temos reflexão psicológica nos enredos. Então, gente, nós não estamos mais diante do relato objetivo, de suspense, mas sim de um leque de possibilidades. Trata-se do gênero de maior destaque nesse período, o qual é caracterizado por uma narrativa curta, geralmente com poucas personagens e centrado em um único conflito. A crônica, por sua vez, pode ser baseada tanto em fatos quanto em ficção. Então, gente, nós não temos mais aquele relato objetivo, mas sim, gente, nós temos um leque de possibilidades. O autor ele tem liberdade, então, de construir o texto da forma que ele ache melhor. Então, gente, nós percebemos o destaque para esses gêneros, então, nesse período. Além disso, principalmente motivados por serem textos mais curtos, onde nós temos justamente poucas personagens e um único conflito, então, ocorrendo ali. Já a crônica, gente, ela é baseada tanto em fatos quanto também em ficção. E também, gente, pode apresentar comentários que variam entre o tom filosófico, lírico e satírico, por exemplo. O gênero, tal qual conhecemos hoje, deriva da prática jornalística e, assim como o conto, costuma ser curto. Os temas tratados são inúmeros. Cada escritor caracteriza o texto a seu modo. Então, gente, na crônica, nós podemos ter comentários de tom filosófico, lírico e satírico. Então, há essa pluralidade, então.
E o gênero, gente, crônica, como nós conhecemos atualmente, ele deriva, então, justamente da crônica jornalística, tá? Então, como a gente percebe ele hoje. E, obviamente, né, os temas que nós temos são vários. Justamente porque, gente, cada autor vai deixar a sua crônica, né, a sua literatura, mais com a sua cara. Falando, então, de autores desses gêneros, nós temos o Luiz Fernando Veríssimo. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Veríssimo é filho do escritor Érico Veríssimo, escritor consagrado do modernismo brasileiro. Em 69, passou a assinar uma coluna diária no jornal Zero Hora. Suas crônicas e contos, publicados no jornal, eram fortemente marcadas pelo humor. Sempre fizeram um grande sucesso. Em 43, publicou O Popular, sua primeira coletânea de crônicas publicadas em diversos jornais que trabalhou. Então, Luiz Fernando Veríssimo, gente, escritor gaúcho, filho do grande escritor Érico Veríssimo, ele então, gente, passa a assinar uma coluna em um jornal. E com isso, gente, ele passa a publicar, então, os seus textos nesse suporte, ou seja, em jornais. E por conta disso, gente, no ano de 43, então, ele publicou O Popular, que foi a sua primeira coletânea, então, de crônicas que foram publicados em diversos jornais que ele trabalhou. Sua linguagem, então, é marcada pela simplicidade, coloquialidade e uso da ironia em temas mais delicados, além do humor sempre presente. Foi pela crônica que o autor ganhou reconhecimento no panorama literário. Então, gente, a linguagem do Veríssimo, ela é simples, coloquial, e ele usa, gente, muito a ironia. Então, ele resgata isso na sua literatura, justamente quando ele vai tratar de temáticas mais delicadas, mas sempre com o humor presente. Além disso, gente, foi através da crônica, então, que ele ganhou esse reconhecimento ainda maior. Na sequência, gente, nós temos o Fernando Sabino. É natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Escreveu seu primeiro conto aos 13 anos, publicado na revista Argos. Daí em diante, sempre escreveu crônicas para jornais, inclusive no período em que esteve nos Estados Unidos. Suas crônicas costumam apresentar tom satírico e crítico, com certa análise psicológica. É outra característica marcante de Sabino. Então, gente, Fernando Sabino, escritor mineiro, ele vai escrever então o seu primeiro conto aos 13 anos e já vai publicar em uma revista. Só que daí, gente, ele sempre publicou, né, muitas crônicas em jornais, inclusive no período que ele esteve fora do nosso país. E, gente, as suas crônicas, então, elas têm som satírico e crítico, justamente porque, sabe aquela coisa de falar brincando, não machuca tanto? É basicamente isso que Sabino faz. E aí nós temos Dalton Trevisan, que é natural de Curitiba. Ganhou o apelido de Vampiro de Curitiba, homônimo de seus contos, porque sempre foi avesso à imprensa. Nunca gostou de ser fotografado ou entrevistado e anda às sombras como um vampiro. Pouco se sabe a respeito de sua vida pessoal, ao contrário de sua obra de literatura marcante. O autor liderou o grupo literário que publicou a revista Joaquim entre 46 e 48. Então, gente, Dalton Trevisan é conhecido como Vampiro de Curitiba, nome também dado a um de seus contos. Justamente porque, gente, ele é uma figura bastante característica, ele não gosta de entrevistas, ele não gosta de ser fotografado, tanto que há raras imagens do Dalton Trevisan. E também, gente, uma curiosidade, ele foi bastante premiado, só que ele nunca foi receber tais prêmios. E, gente, também algo importante, né? Ele liderou o grupo literário que publicou a revista Joaquim, que também falava de literatura aqui no Brasil. Em 59, Dalton lançou novelas nada exemplares, premiado com o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 65, lançou sua coletânea de contos, O Vampiro de Curitiba, um de seus principais livros. Escreveu apenas um romance, intitulado A Polaquinha, de 85.
Seus contos são caracterizados por uma linguagem concisa, direta e suas narrativas são ágeis. Então, gente, o Dalton, ele publica, novelas nada exemplares, O Vampiro de Curitiba. Mas ele vai escrever, gente, um único romance chamado A Polaquinha. E também são contos diretos e bem curtos, então ele não vai ficar pensando muito, ele vai ser bastante direto. E as narrativas são bastante ágeis. E, gente, os enredos giram em torno da realidade crua dos desejos humanos e sua adjetivação percorre o mesmo caminho. A relação entre suas personagens mostra o lado vil e cruel do ser humano, instintivo, frustrado e degradante. O cenário é, em sua maioria, a cidade de Curitiba. Então, gente, nós vemos que o Dalton Trevisan está tratando do ser humano, ou seja, mostrando a realidade dos desejos do ser humano. Então, gente, ele traz adjetivos, seguindo esse mesmo caminho. Lembrando, gente, que suas histórias vão ocorrer em grande parte na cidade de Curitiba. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!